Olá, você que me assiste, você que está comigo nesses vídeos, que quer ouvir a palavra de Deus, você que tem sede e fome da palavra de Deus. Eu tenho uma mensagem para você do coração de Deus. Passei todo dia meditando, né? Agora são mais de 6 da tarde. Eu estou desde amanhã, desde 8h22 da manhã, orando, lendo, meditando. E eu glorifico a Deus por isso. Lá fora uma chuvinha gostosa, mas aqui dentro a presença de Deus. Eu quero deixar o título para você, que é Deus não quer isto para você. Deus não quer isto para você. Não importa a situação que você esteja passando, não importa se você está sofrendo, se você não vê solução para este problema que você está passando, saiba disso. Deus não quer isto para você. Vamos orar e depois vamos ler a palavra de Deus? Pai Santo, no nome de Jesus, obrigado, porque até aqui nos conduziu o Senhor. Ah, Senhor, quanta alegria eu tive em orar pela manhã e depois meditar o dia todo na palavra do Senhor. São mais de 10 horas e o Senhor está comigo entre oração e meditação, leitura da palavra do Senhor, vários salmos lidos, várias porções da Bíblia lidas, vários estudos feitos, para que o Senhor pudesse falar conosco. Então, Pai Santo, fala conosco, fala comigo e fala com esta pessoa que está assistindo este vídeo agora. Eu sei que ela tem problemas como eu tenho também, mas o Senhor tem a solução para todos os nossos problemas. E nós, acreditando nisto, nós oramos a Ti no nome de Jesus, pedindo socorro. Seja conosco no nome de Jesus. Assim oramos. Amém. Deus não quer isto para você. Saiba disso. Vamos ler a palavra de Deus que está em Salmo número 30. Eu tive que parar 2 salmos, da parte das tristezas, dos temores de Davi, porque este Salmo de número 30 é um divisor de água na vida de Davi. Parece que este Salmo número 30 divide exatamente a vida de Davi em 2 partes. E nós vamos falar disso agora. E Davi é exemplo para as nossas vidas em tudo, desde a sua infância, a sua adolescência, o seu pastoreio lá, sozinho com as ovelhas, a apresentação dele no palácio, a forma que ele conduziu a vida dele, as perseguições, as dores, os choros, os gritos, as alegrias, os cânticos, momentos a sós, momentos acompanhados, momentos a sós que ele se sentia acompanhado de Deus, mesmo com Deus no silêncio, momentos acompanhados que ele se sentia só. Engraçado isso, mas essa é a verdade na vida do homem, principalmente do homem de Deus. Vamos ler então Salmo número 30, versículo 1 e o versículo 6, eu vou trazer a tradução da Bíblia de Israel, do hebraico para o inglês, traduzindo para você em português, que diz assim, muita coisa semelhante à nossa. Versículo 1, eu te exalto, ó Senhor, porque o Senhor me levantou e não deixou que meus inimigos se alegrassem sobre mim. Agora vamos para o versículo 6, que é o divisor de água, é Davi afirmando, quando eu estava na prosperidade, eu pensei, eu nunca serei abalado. Vamos ler de novo? Quando eu estava na prosperidade, eu pensei, eu nunca serei abalado. Isso disse Davi no Salmo de número 30. E por que eu disse que é o divisor de águas na vida de Davi? Que Davi estava dizendo, agora no meio de 2 etapas na vida dele, ele estava falando da etapa anterior, quando tudo estava muito bom. Eu pensava, eu pensei, eu jamais serei abalado. Ah, que coisa tremenda. Vamos trazer um relato rápido. Davi, aquele pastorzinho que foi para o palácio, que foi perseguido,
por Saul, que sofreu tanto na perseguição, que fez cântico na caverna, que fez cântico lá no último embate com Saul, que se viu livre. E Davi fala disso exatamente no Salmo de número 18. Davi diz: foram tantas as lutas, tantas as perseguições, né? Eu me livrei de tantas situações. Ah, como foi bom eu poder clamar ao Senhor, eu poder buscar ao Senhor, eu poder levantar a minha voz ao Senhor. E o Senhor ter me ouvido, e o Senhor ter me ajudado. E Davi fala no Salmo de número 18, ele diz: e o Senhor me fez um rei feliz, um rei realizado. Interessante isso, que ele fala no Salmo de número 18 e no Salmo de número 34, né? Davi, ele lembra dos livramentos também de morte, e ele fala quanto Deus o livrou após aquele livramento da morte ali, diante do rei Aquis, que ele foi pego, que não tinha mais saída. Ele fala também em Salmos desse evento, e que ele se faz de louco, com sabedoria, ele se faz de louco. E a loucura dele faz com que aquele rei não o matasse, que os filisteus, inimigos mortais de Israel, e reconheceram que ele era aquele que matou Golias, que era aquele que foi canção em Israel, que matou 10 milhares. Esses 10 milhares eram filisteus. E Davi, fazendo-se de louco, pela graça de Deus, vem na hora se fazer de louco, babando nas barbas, se pendurando na porta, se contorcendo ali. Talvez Davi foi muito mais louco do que os loucos naturais. E Deus o livrou, e ele escapa dali de novo, da morte. E ele fala isso no Salmo 34. Mas nós sabemos que depois do último embate com Saul, depois que ele se livra, que ele volta de novo lá para a terra dos filisteus, que tem uma cidade lá de Ziclag, né? Que foi dada para ele morar, e ele fica ali um tempo. E Saul então vai guerrear contra os filisteus. E Davi quase tem que se decidir ali, guerrear contra os filisteus ou a favor dos filisteus, protegendo o rei Aquis, que o tratou bem. Então, Saul morre. Davi é levado para Hebrom, conduzido pela palavra de Deus, orientado para ir para Hebrom. Ali ele é feito rei, porque ele fez muito bem a ajudar aos anciãos, ajudou muita gente, e ali ele é feito rei da sua própria família, da sua própria tribo. Que maravilha! Davi fica em Hebrom. Davi tem filhos em Hebrom, 6 filhos. Primeiro, né, Aminon. O quarto deles, Absalão. Salomão não nasceu em Hebrom, mas Absalão foi o quarto deles. E então o que acontece? O quarto ou o terceiro, parece, o terceiro deles. O que acontece? Porque o quarto parece que foi Adonias. O que ocorre é que Davi, então, está ali com tudo bem, tudo organizado. 2 reis em Israel. Mas Isbosete é assassinado, então, da casa de Saul, o filho de Saul. E então o que acontece é que Davi, depois da morte de Isbosete, ele é tomado pelos anciãos, e ele é levado para Jerusalém, e ali ele tem mais filhos em Jerusalém. Ele está feliz em Jerusalém, ele quer construir templo, mas não pode. Mas constrói uma casa boa para si, com cedros do rei Irão, deu a ele. Com toda a mordomia, Davi agora está no auge, no alto. Por isso que eu frisei bem o verso de número 6.
na minha prosperidade, eu pensei, eu jamais serei abalado. Estava tudo muito bom para Davi, porque mesmo não podendo construir o templo, ele tinha a tenda e tinha a arca da aliança ali em Jerusalém. Estava tudo maravilhoso. Davi mesmo diz: o Senhor me deu vitória sobre os meus inimigos. O Senhor me fez pisotear os meus inimigos. Quando tudo está bem, as coisas podem se tornar perigosas. E Deus tinha dito a Davi, e ele relembra isso no final da vida dele. Ele relembra o que Deus disse a ele, que está registrado em 2º livro de Samuel, o capítulo 23, o versículo 3 e o 4. E eu vou ler para você da Bíblia de Israel, porque ela faz menção, uma coisa que a nossa Bíblia não faz, um tópicozinho que me fez estudar muito sobre isso aí e vasculhar as nossas Bíblias, mas nela fala algo muito interessante, que diz assim: disse, versículo 3 do capítulo 23 do 2º livro de Samuel, disse assim: disse o Deus de Israel, a rocha de Israel falou a mim sobre mim. Esta palavra sobre mim não está na Bíblia em português, mas está na Bíblia de Israel, do hebraico para o inglês. Disse o Deus de Israel, a rocha de Israel falou a mim sobre mim. O que Davi estava dizendo, e que está na Bíblia de Israel: quando Deus me falou isto, ele estava falando também sobre mim. E o que Deus disse a ele? Aquele que governa justamente os homens, aquele que governa no temor do Senhor Deus. Versículo 4. É como a luz da manhã no nascer do sol. Uma manhã sem nuvens, como o esplendor depois da chuva que faz brotar a vegetação na terra ou da terra. Deus fala com ele, e Davi diz: ele estava falando sobre mim, aquele que governa justamente os homens, aquele que governa no temor do Senhor. Este é como a luz da manhã no nascer do sol, uma manhã sem nuvens. É como o esplendor depois da chuva, que faz brotar a relva ou a vegetação da terra. O que Deus estava dizendo a Davi: Davi, eu te preparei, eu te fiz rei como você mesmo cantou e canta. Eu te coloquei numa posição tão honrada porque te amei e você me amou. Davi, a tua vida está maravilhosa, a tua vida está bem. Seja este sol da manhã, seja este justo que julga no temor do Senhor, diante da minha presença. Davi, busque ser santo, porque eu preciso que você seja assim. Julgue justamente, governe justamente o homem. E Davi estava indo muito bem, até este versículo que ele disse: quando eu estava em prosperidade, eu pensei, eu jamais serei abalado. E foi naquela casa, naquele palácio ali, naquela mansão de cedro, porque esse salmo de número 30, Davi fez em celebração, em comemoração, a casa de cedro. A Bíblia nossa diz o templo. Davi não construiu o templo, era a casa de cedro que ele construiu.
Então, esta comemoração, essa memória aí deste salmo dele, é da casa de cedro que ele tinha, onde estava tudo muito bem, e Davi dizia: agora não me falta nada, tenho filhos, estou em Jerusalém, sou um rei com muitos filhos, está tudo muito bem. E ele dizia: eu pensei, jamais serei abalado. Mas a Bíblia diz que a concupiscência dos olhos traz a luz ao pecado. E Davi, naquele mesmo palácio, naquele mesmo lugar, Davi então tem uma segunda fase, começa a segunda fase da sua vida, que lhe trouxe muitos problemas. E é justamente isso que temos mais 2 salmos que falaremos em seguida, nos próximos vídeos. Salmos que trazem uma tristeza tão grande para a alma de Davi. Davi teve um tempo de perseguição, então este tempo Deus o levou para reinar e fez dele um rei feliz. Mas vem uma segunda etapa da vida de Davi. Essas primeiras etapas, essa primeira etapa da vida dele, do sofrimento, do pasto para o palácio de Saul e depois para o próprio palácio dele, a casa de cedro, foi Deus que o conduziu. Mas a segunda parte de Davi foi ele que conduziu a si mesmo. E nós, homens de Deus, devemos pregar as verdades de Deus. A Bíblia não é um livro só de ficção, um livro que você é imaginário, que é tudo mil maravilhas. A Bíblia traz a realidade dos segredos escondidos, o conhecimento dos segredos escondidos. E Deus não tem o culpado por inocente. Deus traz o pecado à luz. Porque estamos falando isso com o título: Deus não quer isto para você. Porque se você, meu irmão ou minha irmã, for conversar com alguns pastores, como eu, você vai ver momentos que nós estávamos em prosperidade e chegamos a pensar: eu jamais serei abalado. E então, com os nossos próprios passos, com as nossas próprias atitudes, não foi Deus, e às vezes nem foi o diabo, fomos nós mesmos que caminhamos para o problema, que deixamos a concupiscência dos olhos trazer um pecado para o nosso coração e para a nossa mente. E vacilamos por um pouco de tempo, muito curto, mas depois pagamos muito caro por isso. Conversa com qualquer pastor que já passou por isso, e eu duvido muito que você não vai ver uma certa tristeza no rosto deles, uma certa lágrima nos olhos deles, um certo, não vou dizer mágoa, mas vou dizer uma tristeza profunda de ter dado um passo fora daquilo que Deus projetou para eles. Foi o que Deus disse a Davi: aquele que governa justamente os homens, ele é como o sol da manhã sem nuvens, mas precisa governar no temor do Senhor, senão governaremos mal. Você, meu irmão, minha irmã, você, meu pastor amigo, que não teve nenhum problema, que não desviou nenhum passo da presença do Senhor, que a tua vida está como a primeira fase de Davi, você sorri diante de Deus. Você é um pastor feliz, você é um rei feliz, você é um homem feliz, você é um sacerdote feliz, você tem um lar feliz, intocável. Não abra mão deste momento com Deus. Não deixe que o diabo te humilhe depois. Não dá o próprio passo errado, saindo fora do temor do Senhor. As ofertas do diabo, elas são magníficas, elas chamam a atenção dos olhos, mas ela espera que os seus olhos
esteja abraçando a concupiscência. E então, depois do pecado gerado, ele gera luz à morte. E você, meu querido, irá morrer aos poucos, até você gritar por socorro para Deus te resgatar. E este caminho não é bom. A vereda do justo é como a luz da aurora. Se você é justo, busque não vacilar. Busque não errar contra Deus. E se você errou e se justificou já diante de Deus, já pediu perdão a Ele e foi justificado e perdoado pelo poder perdoador do sangue de Jesus Cristo que lavou os seus pecados, não erre mais. Não falhe mais. Não procure sair mais fora do temor do Senhor, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ande nele, caminhe nele. Unção perdida não é fácil de recuperá-la. Eu estou te falando com experiência própria. Unção perdida é muito mais caro da segunda vez do que da primeira vez. E não é fácil. Às vezes você grita por Deus. Você sabe que Ele está te ouvindo. Mas Ele não te responde. Ele não fala. Deus, o segundo tratado dele, é pior do que o primeiro tratado, que foi puro amor. Segundo tratado de Deus, às vezes sentimos no próprio lombo os chicotes de Deus nos corrigindo, a vara de Deus nos corrigindo. Mas se Ele faz isso, é porque Ele ama, porque Ele não quer nos perder, porque Ele confia de que nós podemos nos tornarmos melhores, mesmo passando por experiências difíceis, por afastarmos de Deus com os nossos próprios pés, com a nossa própria concupiscência, com os nossos próprios desejos carnais. Mas não é fácil o retorno. Então, eu digo para você o título dessa mensagem: vigie, ora, se cuide, porque Deus não quer isto para você. Deus quer te abraçar com amor, te tratar com amor, te levar para o céu com amor, fazer você andar nesta vida cheio do amor dele. Não erre. Não tire o teu olhar de Jesus. Não se afaste de Jesus. Não afasta da tua boca as palavras do livro da lei. Medita nela de dia e de noite. E Deus te ajudará. Deus te ajudará. Jesus prometeu que você não estaria órfão, não estaria sozinho. E nem sozinha. Ele prometeu enviar o Espírito Santo da verdade para te guiar e me guiar. Tudo de ruim que aconteceu com a vida de Davi, nós vamos falar nisso. Davi teve 2 etapas tristes, no princípio da vida dele e no fim da vida dele. Não foi fácil a vida de Davi, mas Deus não quer isso para você, se você confiar nele, andar nele, regozijar-se nele. Que Deus abençoe você, abençoe a tua família no nome de Jesus. Tenha Jesus no coração. E eu despeço de você com um grande abraço, meu pastor Riva Martins. Até o próximo vídeo. Que Deus quiser, Deus te abençoe no nome de Jesus.